Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos ver o capítulo 10 da carta aos Romanos, que tem como título Fracasso de Israel. Nós estamos utilizando o livro de John Stott, a mensagem de Romanos, e nós vamos ver neste capítulo coisas muito preciosas. Talvez seja um dos capítulos muito interessantes quando trata do fracasso de Israel. Por que será que Israel fracassou como povo de Deus, como povo escolhido de Deus, um povo em que tinha tudo para poder herdar as promessas e as bênçãos do Senhor, e eles acabaram não conquistando tudo isso. O capítulo 10, meus irmãos, ele possui, quando a gente vai ver aqui, ele tem 21 versículos. E é um capítulo muito interessante. Vamos lá? Vamos começar então? Bom, nos versículos de 1 a 21, nós vemos a culpa de Israel e o desapontamento de Deus com a desobediência do seu povo. Isso é o que nós vemos aí nesse capítulo inteirinho, por que esse povo se rebelou, desobedeceu a Deus e não o seguiu e não obedeceu às suas ordens. E se a gente pudesse dar uma olhada aí dos capítulos 9, que nós já estudamos, capítulo 10 e capítulo 11, que nós ainda vamos estudar, os capítulos 9 a 11 de Romanos, eles abordam, todos os três, a questão da incredulidade dos judeus. Então, quando você abre a sua Bíblia para estudar o livro de Romanos, tanto o capítulo 9, quanto o capítulo 10, quanto o capítulo 11, os três, eles abordam a questão da incredulidade dos judeus. No capítulo 9, nós vimos que a ênfase é no propósito de Deus conforme a eleição. Aí eu trouxe material para vocês, material externo, falando um pouquinho sobre a eleição, falando sobre a questão da escolha, dos judeus. Trouxemos aí um conteúdo bastante vasto que aborda não só o calvinismo, já que o livro de John Stott ele tem esse cunho, mas também a gente trouxe conceitos do arminianismo. Quando a gente falou da remonstrância, a gente utilizou aí pelo menos dois itens da remonstrância para tentar mostrar o lado da tulipa, que são 5 pontos do calvinismo, e aí a gente trouxe isso aí para que vocês pudessem conhecer tanto o lado do calvinismo quanto o lado do arminianismo. Então, no capítulo 9, ele tem uma ênfase na eleição. Já o capítulo 10, que nós estamos vendo, ele enfatiza os fatores humanos e a necessidade de uma compreensão do evangelho. Isso a gente encontra nos versículos de 5 a 13. E aí ele trata, um personagem principal aqui é Moisés. Então aqui a gente vê o destaque especial para o personagem Moisés. E aí a gente tem, na questão da compreensão do Evangelho, versículos 5 a 13, da proclamação do Evangelho, versículos 14 a 15, e de uma resposta de fé, dos versículos 16 a 21. Com o capítulo 10, Paulo ele deixa o passado e volta-se para o presente. Após ele discorrer sobre a incredulidade dos israelitas, Paulo ele manifesta sua própria esperança de que eles ainda venham a ouvir e crer no Evangelho. Sabe aquelas pessoas que você realmente são pessoas boas, maravilhosas, né? Então Paulo tinha esse sentimento aqui com os judeus, mesmo porque eles eram um povo seu. Então essa visão do futuro ele irá elaborar melhor no capítulo 11 que nós vamos estudar numa outra aula. Assim como fez no capítulo anterior, capítulo 9, Paulo começa esse capítulo com um toque bem pessoal, expressando o seu amor e o anseio por ele. Por isso, Paulo diz assim: irmãos,
O desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Então, tem um amor aqui, trata com muito carinho esse povo, que são os judeus. Então, na introdução, Paulo menciona o seu coração, a grande tristeza e constante angústia em meu coração, porque o incrédulo povo de Israel está perdido. Isso a gente vê no capítulo 9, versículo 2 a seguir. E o desejo do seu coração e a minha oração a Deus para que eles sejam salvos. Então, o desejo do apóstolo Paulo é que os judeus realmente fossem salvos. Então, no início do capítulo 10, o apóstolo Paulo ele expressa em oração o ardente desejo que os judeus sejam salvos. Isso conforme a leitura que nós acabamos de fazer do versículo 1. Paulo, meus irmãos, não tem a mínima dúvida quanto à sinceridade religiosa deles. É um povo muito religioso. Quanto a gente conhece também muitas pessoas que são extremamente religiosas, né? Mas religiosidade, meus irmãos, não leva ninguém para o céu. Então diz que pode testemunhar de experiência própria que ele tem zelo por Deus. Então, esse povo tinha zelo por Deus. E ele sabe do que está falando, pois ele mesmo, em sua vida anterior à conversão, Paulo foi extremamente zeloso, ao ponto de matar as pessoas por conta da sua religiosidade. Então, em sua religião, como se vê no modo como perseguia a igreja. Então, após declarar o estado total de ignorância deles, Paulo passa agora a particularizá-la em duas negativas. Ou seja, eles ignoram a justiça que tinham de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça. Isso é um perigo muito grande, meus irmãos. Quando a nossa justiça, ela se estabelece sobre a justiça de Deus. E um outro fato importante é que quando nós começamos a ignorar a justiça que tínhamos anteriormente de Deus sobre as nossas vidas, isso tudo o judeu estava pecando. Então, a trágica consequência da ignorância dos judeus foi que, reconhecendo que só poderiam comparecer diante do Deus justo se fossem justificados, eles tentaram fazer, procurando estabelecer de que jeito a sua própria justiça, e não se submeteram à justiça de Deus. E aí é um erro gravíssimo, porque se você não se submeter à justiça de Deus, não tem como você se achegar a Deus, não tem como você ser salvo, não tem como você alcançar a salvação. Todos os seres humanos, cientes de que Deus é justo, e eles não, já que não há nenhum justo, nenhum sequer, conforme Romanos 3,10, eles vivem naturalmente em busca de uma justiça que lhes possa dar condições de apresentar-se diante de Deus. Bom, o erro fundamental daqueles que procuram estabelecer a sua própria justiça é que eles não entenderam o que Paulo afirma logo a seguir. Ou seja, o fim telos da lei é Cristo. Então, o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Por isso, em Romanos 5:1, ele diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através de Cristo, nós alcançamos a justificação que nos leva a ter um contato com o Pai. A abolição da lei não confere qualquer legitimidade, seja aos antinomianos, isso a gente já viu lá nas aulas, primeiras aulas, depois você vai ver esse conceito nas aulas anteriores, que afirmam que podem pecar à vontade. Então, os antinomianos, eles acreditavam que podia pecar à vontade, já que eles estavam salvos, porque se não se encontram debaixo da lei, mas sim da graça. Se estão debaixo da graça, então pode pecar à vontade. E é um erro
né, terrível. Seja aqueles que se sustentam que a própria categoria da lei já foi abolida, por isto é que o único absoluto que resta é a lei do amor. Cristo, ele é a lei, e a lei são os dois, realidades objetivas. Tanto Cristo quanto a lei são realidades palpáveis e objetivas. São tanto revelações como dádivas de Deus. Nos versículos 5 a 13, nós temos formas alternativas de justiça. Aí nós encontramos o personagem, Moisés, que ele descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Versículo 5. Então, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois ninguém jamais conseguiu obedecê-la. O povo, a gente vê que os judeus se esforçaram, mas eles não conseguiram cumpri-la. Então, a fragilidade da lei é a nossa própria fragilidade. Capítulo 8, versículo 3. Então, em se tratando de salvação, ela coloca diante de nós a lei. E não é algo inatingível, mas está à nossa disposição imediata. A passagem citada por Paulo, Deuteronômio 30, ela começa com uma dura proibição, que, aliás, é endossada pela justiça que vem da fé. Não diga em seu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Paulo resolve, então, explicar a palavra da fé, a mensagem que requer uma resposta de fé, ou seja, o evangelho. Por isso, Martinho Lutero, conforme nós vimos nas primeiras aulas, ele descobre que é por meio da fé, através da fé, que nós nos achegamos até Deus. Então, por isso que o texto fala, o justo viverá pela fé. Então, a partir desse exemplo da boca e do coração do povo, extraído de Deuteronômio 30, 14, que nós acabamos de citar, Paulo resume o evangelho nos seguintes termos: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e o mais simples e o mais primitivo de todos os credos, esse aqui é o mais simples e mais primitivo de todos os credos cristãos, e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, a salvação é algo muito importante e maravilhoso, mas é tão simples, que diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração, pela fé, que Deus nos ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Amém? Aleluias por isso. Então, aquilo que Moisés disse acerca de seu ensinamento, Paulo agora afirma acerca do seu evangelho. Na carta de Romanos, ele deixa bem claro isso. Então, Cristo mesmo veio e morreu, ressuscitou e encontra-se à inteira disposição de qualquer um pela fé. O acesso, meus irmãos, agora é imediato. Através da fé, você alcança a salvação e o seu acesso a Deus, ele se torna imediato. Nós não precisamos fazer coisíssima alguma. Tudo o que era necessário fazer já foi feito por Cristo, por nós, aleluia. Então, além do mais, já que é o próprio Cristo, que ele está perto, o evangelho de Cristo também está perto. Então, encontra-se no coração e na boca de todo cristão. Amém. Os versículos 11 a 13, eles reforçam muito bem isso. Diz assim, como diz as Escrituras, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será
salvo. Então, se eu invoquei, se eu clamei, se eu chamei o nome, invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, crer realmente que ele ressuscitou dos mortos, eu serei salvo. Então, ele ressalta que Cristo é não só facilmente acessível, como também igualmente acessível a todos e a qualquer um, todo aquele, versículo 11 e 13, uma vez que não há diferença entre judeus e gentio, não existe nenhum favoritismo, meus irmãos. Amém por isso, glória a Deus, por eu ser alcançado e você que está me ouvindo por ser também ser alcançado por Cristo Jesus. Então, todos os 3 versículos, de 11, 12 e 13, referem-se a Cristo e afirmam a sua disponibilidade por meio da fé. Embora cada um deles descreva em diferentes termos a natureza da fé e como Cristo responde àqueles que creem. Formas alternativas de justiça. Agora vamos considerar cada um dos versículos separadamente. Primeiro, o versículo 11 diz assim, como diz a Escritura: quem nele confia nunca será envergonhado. Então, essa é uma segunda citação extraída de Isaías 28:16. E sendo que a primeira registrada em Romanos 9:33. Romanos 9:33, assim. Aleluias. Glória a Deus. Romanos 9:33. Vamos ler. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Aquele que nele confia jamais será envergonhado. Aquele que confia em Cristo jamais, meus irmãos, será envergonhado. Aleluias por isso. Nós vemos agora, segundo motivo aí, que nós podemos observar, é que o versículo 12, já que nós vimos o versículo 11 agora, não há diferença entre judeus e gentios. Todos nós seremos salvos. Aleluias por isso. O Senhor de todos abençoa ricamente. Aleluias, porque o Senhor todos nos abençoa. O Senhor nos abençoa ricamente por isso. Amém. Os que o invocam, e é uma afirmação impressionante, essa de que por intermédio de Cristo não existe distinção entre judeus e gentios. Todos são, perante Deus, são iguais. E o terceiro, que é o versículo 13, ele desenvolve 2 fatos. Vejamos. O de que nós o invocamos e o de sermos abençoados por ele. Invocar o nome do Senhor é apelar a ele para que nos salve, de conformidade com o que ele é e com aquilo que ele tem feito por nós. Então, continuemos. Dentro da necessidade de evangelizar, no versículos 14 e 15, já que nós vimos o 11, o 12 e 13, no 14 e 15, a fim de demonstrar a necessidade indispensável de evangelizar, Paulo faz 4 perguntas consecutivas. Ele faz 4 perguntas. Vejamos quais são. A primeira é se, para serem salvos, os pecadores têm de invocar o nome do Senhor. Como? Invocarão aquele em que não creram? Como invocarão aquele que não creram? 14a. Então, afinal, o invocar o seu nome pressupõe que se conheça e creia em seu nome, isto é, que ele morreu, ressuscitou e que Cristo é Senhor. Então, precisamos invocar o seu nome, crer realmente que ele, morreu, mas ressuscitou e é Senhor de todos os homens. Segundo, e como crerão naquele de que não ouviram falar? Assim como pela lógica o crer antecede o invocar, também o ouvir tem que proceder o ato de crer. Eu preciso crer, crer em Cristo Jesus. Terceiro, e como ouvirão se não houver quem pregue? O verbo aí no grego querisso, que é anunciar por meio de um arauto, 14, versículo C, capítulo 10, versículo 14, parte C.
E em quarto lugar, e como pregarão se não forem enviados? Versículo 15, parte A. Cristo envia seus arautos, os arautos pregam, as pessoas ouvem, os ouvintes creem, os crentes invocam e aqueles que invocam são salvos. Então é, né, uma cadeia ou uma escadinha que a gente vai subindo, né, e aí a gente encontra Cristo e nós seremos salvos por conta disso. Irmão, se o evangelho não for pregado, os pecadores jamais ouvirão a mensagem nem a voz de Cristo, a não ser que eles a ouçam. Nunca crerão nas verdades da sua morte, da sua ressurreição, a menos que creiam nessas verdades. Eles não invocarão o Senhor, e se não invocarem o seu nome, nunca serão salvos. Eu gosto muito dessa figurinha que está ao lado aí, porque ela diz: é bom estar com Jesus e com os nossos amigos. Nos versículos 16 a 21, já chegando para os finalmente, os versículos 16 a 21 são bastante interessantes. No 16, pelo menos, nos diz: no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por eu ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Se a evangelização é composta de uma série de etapas sucessivas, a começar pelo envio dos arautos e terminando com a salvação dos pecadores, como se explica a incredulidade de Israel? Pois nem todos os israelitas aceitaram as obras novas. 16a. Paulo demonstra agora que foi predita por Isaías em sua questão retórica: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? 16, parte B. Mas ele deveria ter acreditado. Já o versículo 17 retorna ao argumento do versículo 14, que ele diz assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, o versículo 17 retorna ao argumento do versículo 14. Só que aqui, as 5 etapas ficam reduzidas a apenas 3. A fé vem pelo ouvir a mensagem. Então, a fé vem pelo ouvir. Eu preciso ter fé, preciso de ouvir e ouvir a mensagem. Então, a palavra da qual Cristo é, ao mesmo tempo, o conteúdo e o autor. Assim, o pregar leva ao ouvir e o ouvir a crer. Mas então, por que os israelitas não creram? Seriam 2 explicações possíveis. Primeiro, porque eles não ouviram. Será que eles não ouviram? É a primeira pergunta. Aliás, esta deveria mesmo ser a primeira questão a ser colocada, uma vez que o crer depende do ouvir. Mas Paulo nem bem acabou de fazer a pergunta, ele já a descarta sumariamente. Claro que sim, 18a. Como prova do que acaba de afirmar, ele cita o Salmo 19:4. A voz deles se fez ouvir por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Então, eles ouviram. Então, eles não creram, mas eles ouviram. Então, qual seria, então, essa razão dessa incredulidade? Uma outra pergunta seria: será que Israel não entendeu? O argumento de Paulo, ele é perfeitamente possível ouvir sem entender. Porque tem muita gente que ouve mesmo, entra aqui, sai no outro ouvido, ninguém não entende nada. Tem muitas pessoas que não entendem, tem uma dificuldade enorme para entender. Seria esse o caso dos judeus? E Jesus mesmo nos admoestou quanto a isso na parábola do semeador. Mas não adianta. Paulo rejeita também essa explicação para a incredulidade dos judeus e respalda sua posição apelando, em primeiro lugar, para uma citação de Moisés, que diz: talvez, com isso, ele queira dizer que depois irá citar Isaías. Dessa forma, terá 2 testemunhas, a lei e os profetas.
E o versículo mosaico para o qual ele apela é o seguinte: eu porei vocês em ciúme com aqueles que não são povo, e provocarei a ira de vocês mediante um povo que não tem entendimento. Portanto, se a rejeição de Israel quanto ao evangelho não pode ser atribuída nem ao fato de não terem ouvido, nem ao fato de não haverem entendido, então não lhe resta desculpa alguma. Eles são, perante Deus, indesculpáveis. Então, essa seria a terceira explicação possível para a sua incredulidade, que agora, finalmente, o apóstolo aceita. Israel é simplesmente teimoso. Aqui, Paulo, ele bate o martelo. Esse povo é teimoso. Esse povo tinha tudo para ser o povo predileto e o povo de Deus. Olha, meus irmãos, se a gente não tiver cuidado também, nós nos tornamos teimosos e queremos fazer da nossa própria justiça maior do que a própria justiça de Deus, como fizeram os judeus aqui. Então, é verdade que os israelitas, eles ignoravam a justiça de Deus. Só que agora, isso é considerado ignorância proposital. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, a saber, Jesus Cristo. Porque lá no capítulo 9, versículo 32, nós vemos assim: por que não? Porque não a buscavam pela fé, mas como se fosse por obras, eles tropeçaram na pedra de tropeço. Mas a respeito de Israel, ele diz: estendi as minhas mãos todo dia a um povo desobediente e rebelde. Então, a iniciativa de Deus com relação a Israel é ainda mais marcante. Ele não se limita a deixar-se encontrar passivamente, mas age estendendo-lhes a mão. Assim, meus irmãos, Paulo conclui na sua segunda incursão na questão da incredulidade de Israel. No capítulo 9, ele a atribui ao propósito da eleição de Deus. Deus escolheu uns e não escolheu outros. Razão pela qual muitos ficaram de fora. Então, restando apenas um remanescente, um Israel dentro do próprio Israel. No capítulo 10, no entanto, essa incredulidade ela é atribuída à desobediência proposital do povo de Israel. Se eles fracassaram, a culpa foi deles mesmos e não de Deus. Então, a antinomia, porque eles estavam achando que agora podia viver pela graça, podia pecar à vontade. Então, a antinomia entre a soberania divina e a responsabilidade humana permanece. Então, assim, a ênfase de Paulo reside não apenas na autoridade da Escritura, mas também na continuidade crucial que liga revelação do Antigo Testamento com a do Novo Testamento. Não tem como você desligar os dois aqui, né? Não tem como você, né, tirar a lei, tirar a Cristo, tudo é ligado um com o outro. Bom, quem vos falou foi o pastor Jusley. Eu sou pastor da Igreja de Deus Conjunto Primavera, também tenho bacharel em teologia e sou professor no seminário evangélico da Igreja de Deus. Gostaria que você entrasse aí no meu canal, que está em azulzinho aí, ó, Pastor Jusley Gama. Se você colocar lá, você vai encontrar vários vídeos. E nós já estamos na 10ª aula da Carta aos Romanos, capítulo 10 da Carta aos Romanos. Várias aulas já foram ministradas. Nós também temos aulas de homilética, temos aulas de grego, temos estudos temáticos, temos estudo para casais. Assim, meus irmãos, uma variedade de assuntos para poder auxiliar a sua liderança. Nos ajude, entra no meu canal, se inscreva lá e divulgue também este material. Tudo gratuitamente para que você possa crescer em Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi um grande prazer estar contigo. Que Deus nos permita ter uma nova oportunidade. Fique com Deus e até uma nova oportunidade, se Deus assim nos permitir.